Olá amigos, estou na estrada novamente para fazer uma viagem de moto de pouco mais de 600 quilômetros ida e volta entre Belo Horizonte e Governador Valadares para encontrar alguns amigos de infância. Para quem não sabe, moro em Belo Horizonte, mas sou natural de Valadares. Vou aproveitar o passeio para mostrar imagens do Pico da Ibituruna, que já subi muitas vezes a pé, de carro e principalmente de moto. Saí de casa às 5 horas da manhã e nesse momento estou percorrendo a BR-381 perto de Santa Luzia. Percorri esse trecho algumas vezes nos últimos meses e o asfalto nos primeiros 30 quilômetros entre BH e o trevo de Caeté tem muitas curvas fechadas e mal construídas. Está cheio de irregularidades e buracos que fazem com que essa estrada tenha o maior número de acidentes por quilômetro do Brasil e por isso ganhou a fama de Estrada da Morte. Faltam 10 minutos para as 6 horas da manhã, o sol vai despontando no horizonte e compondo uma visão muito bonita. Estou agora no trecho duplicado da BR-381 em direção a Valadares. Essa parte duplicada tem cerca de 40 quilômetros e vai do trevo de Caeté até próximo ao trevo de Barão de Cocais. Aqui a estrada é excelente. Espero que continuem com as obras de duplicação para aumentar a segurança e tornar a viagem mais segura, prazerosa e rápida, Cheguei agora em um trecho com uma neblina muito forte. Ainda bem que a estrada é boa nesse trecho, porque a visibilidade é baixa. O trecho duplicado acabou e agora serão mais de 200 quilômetros até Valadares. Muitas curvas e, infelizmente, estrada muito ruim.
Ainda não cheguei a Valadares, mas há pelo menos 20 minutos eu comecei a ver o Pico da Ibituruna, que aparece aí à minha direita. São 1.123 metros de altitude e ele se destaca na paisagem ao redor, formada por morros muito mais baixos, aqui no Vale do Rio Doce. Eu estou agora na BR-116, em Valadares. Acabei de atravessar a ponte sobre o Rio Doce e estou seguindo para o Pico da Ibituruna. Serão 10 quilômetros da BR até o topo. Essa é a estrada para o pico. A maior parte do calçamento é de pedras irregulares, conhecida como pé de moleque, que torna o trajeto muito desconfortável, né? No topo existe uma lanchonete e banheiros, e ao longo da estrada várias pousadas onde os visitantes podem se hospedar. Ibituruna é uma palavra de origem tupi, que significa montanha preta. É a principal atração turística de Valadares. A região possui as melhores térmicas do mundo para a prática de voo cross-country, de asa delta e parapente. Por isso, o Pico da Ibituruna foi palco de inúmeros campeonatos nacionais e internacionais do esporte e é local de visita obrigatória para os amantes do voo livre. Aqui foram batidos todos os recordes de distâncias de voo livre do Brasil, com pilotos voando mais de 200 quilômetros de distância. Mas existem outras atrações na região para atender crianças e também adultos que buscam lugares tranquilos ou aventuras, com trilhas com vários graus de dificuldade, arvorismo, mountain bike, tirolesa. Se você não me conhece, sou o Rômulo Provete, autor de livros sobre viagens de moto por vários lugares do mundo, como na Cordilheira dos Andes e no Himalaia. Vou deixar na descrição o link para o site onde você pode conhecer um pouco da minha história e também os meus livros. Vou mostrar aqui no vídeo mais imagens do Pico da Ibituruna, mas não se esqueça de registrar que gostou do vídeo. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser avisado sempre que publicarmos novos vídeos e compartilhe o link com seus amigos e familiares. Grande abraço!